Ele usava LSD para tratar o alcoolismo. A ideia era meio que induzir uma experiência religiosa forte, sabe? Um reset na cabeça da pessoa. E funcionava. Olha, os relatos da época falavam de mudanças bem grandes em alguns casos, mas aí... Aí a coisa fica sinistra, né? Exato. Anos 50, Guerra Fria no auge e a CIA entra com tudo no projeto MKUltra. O famoso MKUltra. Isso. Programa secretíssimo para controle da mente. Eles estavam obcecados com a tal droga da verdade. E aí o LSD entra na mira deles. Isso. Entra forte. Testaram LSD e um monte de outras coisas em cidadãos americanos. Muitas vezes a pessoa nem sonhava que estava sendo usada de cobaia. Cara, isso é muito pesado. Tem umas histórias que parecem piada, né? Tipo, agentes tentando usar LSD em spray numa festa e... E errando o alvo, por causa do vento, acabaram dosando eles mesmos, ou sei lá quem. É bizarro. Bizarro e trágico. Muito trágico. O caso do Frank Olson é o mais conhecido, talvez. Bioquímico do exército, metido nesses projetos, deram LSD para ele, sem ele saber. E aí? Semanas depois, num estado paranoico terrível, ele caiu da janela de um hotel. Morreu. Isso mostra até onde ia o MKUltra. Não era só interrogar. Eles queriam mais. Bem mais. Induzir euforia, apagar memória, até causar doença sem deixar rastro. E o mais irônico, documentos da própria CIA lá de dentro sugeriam que aquele medo todo dos soviéticos terem superdrogas para lavagem cerebral talvez fosse um exagero. Serviu de desculpa, né? Nossa Senhora, que contraste, hein? Enquanto a CIA tentava e falhava em controlar o LSD. A contracultura abraçava justamente o contrário. A capacidade dele de descontrolar, de bagunçar as percepções normais. E foi aí que nasceu o termo psicodélico, né? Isso, cunhado pelo Humphrey Osmond numa troca de cartas com o Aldous Huxley. Manifestador da mente. A ideia era essa. A droga não cria nada, só revela o que já está lá dentro, escondido. Faz sentido. E isso jogou luz na importância do set and setting, ou seja, sua cabeça, suas expectativas e o ambiente onde você está. Isso era a chave. E aí surgem figuras como Timothy Leary. Em Harvard, usando o livro tibetano dos mortos como um manual de instrução para as viagens de LSD. Bem polêmico isso, né? Usar um texto sagrado assim. Super polêmico. Foi criticado por simplificar demais, claro, mas, goste ou não, ele popularizou essa ideia de que dava para guiar a experiência de alguma forma. E o Ken Kesey, com os Merry Pranksters e os S-Tests? Ah, isso foi outra coisa. Uma doideira total. Festas que eram uma mistura de arte, performance e LSD rolando solto. Influenciou geral a música da Califórnia, né? Grateful Dead. Totalmente. Grateful Dead, Jefferson Airplane, o rock ácido do São Francisco bebeu direto dessa fonte. E os Beatles, claro. Tomorrow Never Knows. Exatamente. Inspirada direto no manual do Leary. A cultura pop foi inundada. Filmes tentando capturar a viagem, tipo The Trip, Easy Rider. O LSD virou um catalisador cultural mesmo. Até o químico que fazia o ácido, Owsley Stanley, virou lenda. O cara do ácido puro. Virou ícone. Mas como tudo que sobe muito rápido, veio a reação. A maré virou. Virou. A mídia começou a focar só no lado ruim, nas bad trips, nos riscos. Aí veio aquele boato alarmista de dano nos cromossomos. Que depois viram que não era bem assim, né? Pois é, a ciência desmentiu depois. Mas na hora ajudou a criar um clima de medo, um set and setting coletivo negativo, e aí veio a proibição. Primeiro na Califórnia, em 66, depois federal. E o que acontece? Joga pra ilegalidade. Exato, empurra para o subterrâneo. E aí, paradoxalmente, parece que aumentou a paranoia, os problemas. Foi quando surgiu também o STP, um outro alucinógeno bem mais forte, mais longo, mais imprevisível. Então, resumindo essa montanha-russa, o LSD foi ferramenta da Guerra Fria, né? Foi combustível para a contracultura, inspirou arte pra caramba e virou alvo de pânico moral. Que trajetória! Exatamente. Uma trajetória muito louca e cheia de paradoxos. A história do LSD mostra bem essa dualidade. Uma substância que nasce em laboratório, é pesquisada para controle. E acaba virando símbolo de liberdade, de rebelião para uma geração inteira.
Justamente. E olha, apesar de tudo, proibição e tal, o uso continua, né? E ainda carrega ecos desse passado tão complexo. Fica a pergunta, né? Como pode uma coisa só ter significados tão opostos? O que essa jornada toda do LSD, do laboratório secreto para a rua, para a cultura pop, o que isso diz sobre a gente? Sobre essa nossa briga interna entre querer controlar e querer transcender. É algo pra gente pensar, né? Com certeza. Algo para continuar explorando. Até a próxima.